Oi, gente, vamos a mais um outro vídeo sobre o cangaço e hoje eu vou me reportar a essa obra daqui, ó, em que tem Manuel Neto e o cangaceiro Virgulino. E essa obra é de Leonardo Ferraz Gominho, foi publicada agora, recentemente, e então eu adquiri o livro. E neste livro ele consta a história de Paranatama, que era um lugar, nem diria um povoado, né, que pertencia a Garanhuns, Serrinha do Catimbau, né, e nesse lugar esteve lá Manuel Neto, né? Manuel Neto. Ele foi chamado para ir lá porque estava vendo as pessoas do local estavam muito preocupadas, armadas, né? Por conta do cangaceirismo que já havia, né? E não era só, desculpa assim, o cangaço lampiônico não, tinha um tal de Jeremias dos Santos francês, que apavorava também. Esse daí não entrou no grupo do Virgulino. Como também no livro de Júnior Almeida, que é quem está relatando agora esse caso de Paranatama, no livro de Júnior, certo? Ele se reporta a isso, né? O que eu quero dizer com isso? Que já havia a população apavorada por conta do cangaço, por conta, nem sempre eram os grupos de Virgulino que estavam ali, mas o Virgulino passou ali, certo? E Manuel Neto, eu chamo mais Manuel Neto, viu, gente? Ele foi, como ele já era conhecido nas forças volantes, porque o Virgulino temia muito ao Manuel Neto, aí ele retorna, porque ele havia, digamos assim, abandonado essa perseguição, entre aspas, né? Porque ele era nazareno, né? E ele estava num outro posto e não estava ali no momento em Paranatama, mas fizeram uma reunião e mandaram chamar Manuel Neto, e Manuel Neto foi para lá, certo? Então, aí aqui tem uma coisa tão interessante, né? Eu anotei aqui, deixa eu ver, está na página 176, deixa eu ver aqui, que nem sempre o Virgulino era assim, aquela pessoa que estava à frente do cangaço, não. E que muitas vezes ele corria, quando ele via que ia ser derrotado, aí ele corria. Tem aqui, ó, tem no livro, se vence, isso aí é falando sobre o Virgulino. Se vence no combate, ele se aproxima dos companheiros, mas se é derrotado, de acordo com combinação prévia, vão todos se encontrar em um outro lugar, né? Então ele também se evadia, ele fugia. Foi exatamente isso que ocorreu lá em Paranatama, né? Serrinha, antiga Serra do Catimbau. As pessoas estão visitando o lugar porque o Lampião passou, e lá houve a Maria, segundo a história aqui, né, duas Marias foram baleadas. Uma foi a suposta Maria Bonita, não é? E a outra Maria da Ema. Essa eu nunca havia escutado falar não, né? É coisa nova, né? Aí tem vendo aqui que uma bala atingiu. Os moradores reagiram, né? Porque todo mundo que tinha ali eram fazendas, eram sítios nas proximidades de Garanhuns. Paranatama passou a cidade no ano de 1963. Atualmente tem 11.800 habitantes. Eu não sei nem como é que uma cidade se sustenta uma prefeitura, sustenta tudo, né? Com 11.800 habitantes.
tendo que ter prefeitura, tendo que ter os órgãos públicos que são necessários à formação de uma cidade, para que uma vila ou um lugar passe a cidade, né? Aí, então, mais que o Lampião, ele, como sempre, ele era aquela pessoa que era, eu sempre digo, era um psicopata. Para entender dessa questão de psicopatas, né, é preciso que as pessoas também leiam isso daqui e acompanhem. Talvez não vão entender tudo, certo? Mas aqui tem assim, mentes perigosas. Um psicopata pode estar ao seu lado, da doutora Ana Beatriz, né? Eu sou, minha corrente é a freudiana, né? Mas eu acompanho bastante a doutora Ana Beatriz, que também é médica psiquiatra, né? Certo? Então, gente, esses ataques que ocorriam, nem sempre era o Virgulino, mas o Virgulino passou ali naquela área, sim, correu, né? A própria população do local, repito, devia ser uma casa aqui, outra distante 200 metros, outra 1 quilômetro. Dizem que a distância, né, eu não conhecia esse lugar de Paranatama com esse nome, né? E apesar de ter morado lá em Canhotinho, eu não conhecia, certo? E então o Virgulino também passou, como também em Canhotinho passou um outro cangaceiro, o Antônio Silvino. Eu acho que, se eu não disse antes, eu repito agora, né, que está no livro aqui de junho, que era o rifle de ouro, né, afamado. Né? Mas falemos em mentes perigosas, né, que é exatamente, ocorre, gente, é um número muito pequeno, segundo a doutora Ana Beatriz, ela aponta como tendo em torno de 5% da população psicopata em alto grau, não tem, digamos assim, um tipo serial killer, né? Porque existem vários níveis, é preciso que analise dessa forma. E o Virgulino era do psicopata em alto nível, serial killer, matava, esfolava, tocava fogo nas pessoas, certo? Então, dessa forma que o meu estudo hoje está sendo feito para mostrar que o Manuel Neto esteve nesse lugar, mas a história, segundo um jornal que havia, o jornal O Pequeno, todo mundo queria faturar, né? E escrevia a história do cangaço ao seu bel prazer, conforme hoje estão fazendo.